Paz, irmãos. Amém. Para mim é uma alegria novamente de retornar. Estive aqui com os irmãos ministrando um jantar de casais, que foi uma bênção, não posso esquecer disso. Aí parece que é para nós voltarmos agora em setembro, novamente. E a gente se sente muito alegre. Só que hoje eu estou assim, apreensivo, né? Beleza está ali, rapaz. Beleza está ali, eu estou no salvo. Eu estou no salvo. Eu pensava que eu vou pregar primeiro, então ele vai chegar depois. Ele não vai chegar lá, eu não vou, né? Rapaz, ele veio, meu Deus do céu. Meus irmãos, escola dominical é algo que a gente ama, algo que a gente se dedica muito. Eu sou grato a Deus, a escola dominical nossa ali no Arco Verde tem sido uma bênção, viu? E a gente começou já há alguns anos a trabalhar com esse negócio de simpósio de escola dominical, viu? Nós fizemos ali enquanto era com o pastor da Vila Esperança, do pastor Fernando, no tempo que ficamos na Vila Esperança, na Vila União realizamos uns. Depois que eu saí de lá, eu estive ministrando lá também, que o pastor Elias esteve ministrando também. No Arco Verde nós realizamos alguns, viu? E eu fiquei muito alegre, quando a Cleonice, que você falou, nos convidou para estarmos aqui. E a matéria que ela nos convidou para estar falando com os irmãos é uma matéria meio difícil, mas que precisa ser trabalhada. Nos convidou para falar sobre a escola dominical na pós-modernidade. Mesmo sentado, eu queria que você então abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, um verso muito conhecido, mas que trata desse mundo pós-moderno. 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo muito conhecido. Da outra vez que eu estive aqui, eu disse aos irmãos que essa é uma igreja que eu já conheço há muitos anos, quem é aqui bem das antigas, eu me lembro bem, que eu estive aqui bem no começo aqui do pastor Joaquim. Então, só que naquela época eu era mais magro, irmão? Talvez o irmão dava conhecer, tinha mais cabelo, então vai mudando, vai perdendo aquela imagem, Então, eu ministrei para casais ali, bem ali, quando era na época do pastor Joaquim, tem cara na época do pastor Darildo, Erenildo. Então é uma igreja que a gente tem acompanhado já há muitos anos, essa igreja, E a gente fica grato a Deus pelo crescimento, pelo progresso dessa igreja. 1 Timóteo 4, verso 1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Amém? Curva sua cabeça, ora a Deus, peça a Ele para nos guiar e nos abençoar. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor pela nossa vida, pela realização deste trabalho, Senhor. Quero ser grato ao Senhor por cada um que está aqui e veio este evento, Senhor, que está aqui para aprender algo, Pai amado, e praticar. Deus, obrigado. Nos abençoe de uma forma poderosa, maravilhosa. Que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida, que a graça do Senhor esteja sobre a vida do pastor Elias, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, que nós saímos daqui, meu Pai amado, com um aprendizado maior. Meu Deus querido, que nós possamos trazer algo para a prática da nossa vida. Assim nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Eu não sei se eu disse da outra vez algo, mas eu queria dizer. Eu gosto muito daquela frase que eu gosto sempre de citar, que aprendizado não é acúmulo de conhecimento. Aprendizado é quando você toma uma atitude prática diante daquilo que você ouve. Então é muito bom você fazer anotação, é muito bom você escrever, mas de nada vai adiantar se isso ficar guardado, porque aprendizado é quando você toma uma atitude prática diante daquilo que você ouve. Então você aprendeu algo novo, então tem que mudar, eu tenho que tomar uma nova atitude, eu tenho que ter um novo comportamento. É assim no casamento, é assim na igreja, é assim no ministério. Então, antes de eu entrar aqui nessa matéria sobre a pós-modernidade, eu queria rapidamente só trazer aqui 7 coisas a vocês para quem é professor. Quanto professor nós temos de escola dominical aqui? Levante a mão, só ver. Temos alguns. Então, rapidamente, que não é o meu trabalho, só queria dar algumas orientações ao professor de escola dominical. 7 orientações rápidas, não vou comentar, só para você guardar aí, para você refletir.
7 orientações que eu gosto de dizer para os professores de escola dominical da minha igreja. Primeiro, tenha controle emocional. O professor de escola dominical precisa ter controle emocional. Ele não pode fugir do assunto, do objetivo da lição. Ele não pode descarregar suas energias negativas sobre os alunos. Ele não pode discriminar os alunos. Ele precisa ter domínio sobre ele e sobre os alunos. Segundo, o professor de escola dominical tem que saber se relacionar com o aluno, fisgar a atenção do aluno para si. O professor de escola dominical, ele precisa fazer o aluno participar. Não é falar, aqui tem pergunta para fazer, não. Ele tem que fazer o aluno participar. Isso é trabalho do professor de escola dominical. Terceiro, o professor de escola dominical, ele tem que ter criatividade. Tem pessoas que lecionam a escola dominical há 10 a 15 anos e todo mundo já sabe qual é o método dele. Toda semana é o mesmo método, toda semana é da mesma forma. O assunto é diferente, mas é a mesma coisa. Então o professor de escola dominical precisa ter criatividade, precisa variar os seus métodos. O professor de escola dominical precisa incentivar. Incentivar o aluno a estudar a revista da escola dominical no decorrer da semana. Crie grupo, Crie grupo da escola dominical, mande mensagem, incentive eles dia a dia. Quinto lugar, o professor de escola dominical precisa saber dividir a sua aula. Não tente fazer um esboço em cima de uma palavra. Então cuidado para não demorar muito numa introdução da revista e esquecer todo o conteúdo da revista. Sexto lugar, aprenda a usar, essa o pastor Elias vai gostar, aprenda a usar o supramento do professor. Aquilo não é enfeite, meu. Tem muita gente que ignora, O pastor Elias faz uma pesquisa, um trabalho tão excelente. Tem professor que ignora tudo aquilo, fica só lá. Então aprenda a usar o supramento do professor. Eu sempre gosto de dizer, olha, você começa a lição observando o supramento, porque lá você vai ver o objetivo, lá você vai ver qual é a ênfase da lição. Então não ignore o supramento do professor. E em último lugar, aprenda a aplicar a lição. Deu uma lição, passe para o trabalho, só essa semana façam isso, pense nisso. Então, que você possa estar fazendo isso na sua igreja, como professor, mais e mais. Então vamos aqui, o reflexo da escola dominical na pós-modernidade. E aí, meu irmão, então a grande questão nossa introdução aqui, a grande questão não é modernidade ou pós-modernidade, mas se temos uma resposta para a pergunta, do anjo Galiade, viu o que ele fez? Ele disse, olha, você acredita em escola dominical? Porque o negócio não é se nós estamos na pós-modernidade, modernidade, mas será que a gente acredita em escola dominical? Muitas igrejas não acreditam mais em escola dominical. Então, olha bem, se a resposta é não, então precisamos convencer as pessoas de sua importância. Meu pastor Zé já está aqui, eu acho que um bom tempo. Eu acho que com esse bom tempo, eu acho que acontece em todo lugar, ele já identificou alguém que talvez não venha na escola dominical, por mais que ele se esforce. Infelizmente, na minha igreja, tem gente que não vai na escola dominical, por mais que eu me esforce, por mais que eu dizer para eles que 70% da igreja participa, por mais que eu dizer no domingo que 80% da igreja participa da escola dominical, mas tem gente que não vai. Então a grande questão, meu irmão, é tentar convencer as pessoas da importância, para depois a gente pensar nisso. O Rafael Dantas, colunista da revista do Cristianismo hoje, ele diz que a escola bíblica dominical ela precisa de renovação para resistir nos nossos tempos modernos. A escola dominical precisa de uma renovação. Se você perguntar ao professor moderno hoje, o que está acontecendo com a escola dominical? O que a gente precisa fazer para melhorar a escola dominical? Vão dar muita coisa. Lá não tem espaço, lá não tem sala, lá não tem os métodos, lá não tem quadro, lá não tem data show, vai inventar um monte de coisa. Mas se você fizer essa mesma pergunta ao homem que viveu no século passado, Dele Butch, há uns anos atrás, sabe o que ele vai dizer? Vai dizer, sabe o que falta na escola dominical? Falta paixão. Falta paixão, é isso que falta na escola dominical. O que está faltando na escola dominical é calor na alma. Um certo dia ele chegou, ele visitou a escola dominical e pediu ao pastor para ensinar. Mas o pastor disse para ele, olha, eu já tenho 12 professores e 16 alunos. Se você quer ensinar, procure seus alunos. Sabe o que ele fez? Então, meu irmão, no domingo seguinte, ele adentrou a igreja com 18 meninos de ruas, sujos, descalços, sem chapéu.
Nos domingos seguintes, continuou trazendo outros até aquele prédio não suportar, e até que ele chegou num período que ele tinha uma escola dominical com mais de 80 classes. O que faltava? Paixão. É isso que está faltando para nós. Então, o primeiro objetivo nosso, o primeiro pensamento nosso é pensar: nós precisamos realmente de paixão. Então, ele conseguiu atingir uma escola dominical com mais de 1.500 alunos, com 80 classes. E hoje a gente tem, eu, mais o Daniel, da Livraria Shaddai, fazemos uma pesquisa aí sobre escola dominical, e nós chegamos a observar que a igreja, com 1.300 membros, e o que participava da escola dominical era cerca de 200 pessoas. Meu irmão, é terrível isso. Você tem uma igreja com 1.500 membros e você tem 200 pessoas que participam da escola dominical. Então a gente precisa resgatar a paixão, viu? O pastor César Moisés, ele é um exemplo, viu, de pessoa apaixonada na escola dominical. Ele disse: olha, sou do interior do Paraná, viu? E ele comprava materiais com o seu próprio dinheiro para ajudar as pessoas. Olha bem, Rafael Dantas já disse sobre isso. A crise em nossos dias não é só na escola bíblica dominical, pois está surgindo um novo estilo de cristianismo, que é os desigrejados. Segundo o censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, quase 1,1 milhão de brasileiros se declararam evangélicos sem vínculo institucional. Hoje nós vimos até um missionário ali dizendo sobre isso. Então você tem um monte de crentes desigrejados. Então você tem o desafio de restaurar a escola dominical, mas você também tem o desafio de trazer essas pessoas para o primeiro lugar para a igreja. Você tem um homem que uma vez passou para o mundo, não sei se foi o pastor para o mundo, foi o pastor Elias, que trouxe ele, o pastor Lécio Bordas. O pastor Lécio Bordas, ele revolucionou a sua igreja com a escola dominical. E sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: Lécio Bordas, pastor que revolucionou a sua igreja através da escola dominical, diz: enquanto nos anos 50 o grande dilema das igrejas era de arrumar espaço para abrigar crentes e não crentes interessados no estudo da Bíblia, veiculado pela escola dominical, a luta hoje é no sentido de fazer com que os próprios membros da igreja acreditem na importância do estudo da Bíblia e na eficácia da escola dominical. Meu irmão, tem igreja que já tentou de tudo. Tem igreja, viu? Ainda tem igreja, viu? Até no nosso ministério, que já tirou a escola dominical de domingo de manhã e já colocou na terça-feira. Aí eu creio que o pastor Elias até sabe disso. Então tem igreja que já tentou de tudo. Tem igreja que já tentou botar a escola dominical no sábado à tarde. Tem igreja que já tentou colocar a escola dominical domingo antes do culto. Aí faz a escola dominical e depois da escola já começa o culto à noite. Então as igrejas estão tentando de tudo, meu irmão. E quando a gente chega aqui e vê os irmãos interessados em trabalhar, em melhorar a escola, a gente tem que bater palma e parabenizar vocês por este trabalho. Então hoje nós precisamos fazer o crente entender da importância da escola dominical. Então nós vamos fazer um raio-x nessa manhã para entender essa questão. Tá bom? E o nosso primeiro ponto, então, é entender a pós-modernidade. Então vamos entender, porque é muito complexo, para muitas pessoas, e as pessoas acham até meio difícil de tentar separar a modernidade com pós-modernidade. Para uns, modernidade vai do século XVI ao século XIX, E quando a pós-modernidade, surge ali em 1930, e alguns até colocam depois. Então o termo pós-moderno talvez tenha sido cunhado, empregado pela primeira vez na década de 30, para se referir a uma importante transição histórica que já estava em andamento, e também como designação para certo desenvolvimento nas artes. Todavia, o pós-modernismo não ganhou atenção generalizada até a década de 70, segundo o Grace Stanley, viu no seu livro Pós-Modernismo, que é um livro fantástico, se você quiser aprender um pouco mais. Um outro cidadão que vai trabalhar sobre pós-modernidade é o Jeremias do Povo. Ele diz que a sociedade pós-moderna, ela tem duas características. Se a gente tem que trabalhar a escola dominical na pós-modernidade, então vamos pensar. O que diz a pós-modernidade? Primeiro, é uma sociedade centrada no homem. E eu até pregando essa semana em uma igreja, eu disse isso. Na igreja não, me perdoe. Aos alunos de apologética do seminário. Eu disse: olha, a gente tem falado sobre o humanismo, o antropocentrismo, e a gente tem esquecido que isso está dentro da igreja. Não é uma questão lá fora.
Você pode observar que as mensagens nossas são mensagens triunfalistas. Antigamente, né, a CPA10, a revista Escola Dominical dela, sempre era revista Escola Dominical teológica, sempre relacionada ao termo teológico, pecado, anjo, a escatologia, sempre essas coisas. Hoje, nossas revistas Escola Dominical, no geral, meu irmão, sempre é a questão que você vai vencer. As nossas canções é dessa maneira. As mensagens que dá mais ibope, aquelas mensagens, né, que faz que a pessoa chegou tão deprimida na igreja, ele sai dali vitorioso, agora eu vou pisar em cima de todo mundo, agora eu vou ser vitorioso, todo mundo agora vai ver minha vitória. Então isso tem entrado na igreja. Então, pós-modernismo é uma sociedade centrada no homem. O homem é a atenção de tudo. E nós, infelizmente, estamos fazendo isso dentro da igreja. E a Bíblia diz, Paulo dizendo que no final do tempo os homens seriam o quê? Amantes de si mesmo. É a característica do homem pós-moderno. Então eu quero uma igreja que trabalhe em prol de mim. No dia domingo eu preguei na minha igreja. Pessoal, hoje nós vamos aprender sobre culto. A gente fala tanto sobre culto. O que é culto? Não é verdade? A gente, eu vou no culto hoje. Você vai no culto? Então, mas o que é culto? Culto é o que eu presto a Deus. Culto é o que eu dou a Deus. Mas nós temos a noção que culto é o lugar que eu vou e Deus vai resolver os problemas da minha vida. É a mente pós-moderna. Então eu vou na igreja, se eu for nessa igreja e não resolver, eu vou na outra igreja. Eu vou nessa igreja, se então não fizer, então eu vou procurar outro lugar. Mas eu quero um lugar que resolva a minha vida. Isso não é culto. Isso não é culto. Culto é o que eu presto. Culto é o que eu dou a Deus. Então a mente pós-moderna, ela criou esse homem, tudo gira em torno do homem. E o nosso culto hoje é voltado para o homem. E a gente vai pregar, pensa, meu Deus, deixa eu pensar o que está acontecendo, qual que é os problemas dos irmãos da igreja, para me pregar, para me falar sobre isso, né, para me ver se eu animo aquele irmão, se eu animo aquela irmã. É o pensamento pós-moderno. A segunda questão, o pós-modernismo, meu irmão, então os homens torcem a mão de si mesmo, uma sociedade centrada no quê? No relativismo. Viu? Na sociedade pós-moderna, não há lugar para valores absolutos. Isto é, os ensinos da palavra de Deus. No pós-modernismo, o certo e o errado, meu irmão, se confundem. O que é certo nessa igreja pode não ser certo na igreja do Arco Verde. O que é certo nessa igreja pode não ser certo lá na sede. O que é certo nessa igreja pode não ser certo na Goiânia. E vai. Sabe, então nós estamos vivendo um momento em que a gente tem que procurar qual que é a verdade para esta igreja. Enquanto antigamente não. O que é verdade aqui é verdade em qualquer igreja. Porque a Bíblia, como dizia nós, é a mesma palavra. Então o que é verdade aqui, o que é pregado aqui, tem que ser pregado lá. É a verdade absoluta. Então, meu irmão, esse mundo pós-moderno é dessa maneira. Então nós precisamos resgatar isso novamente. Então nessa sociedade pós-moderna não há lugar para valores absolutos. Mas deixa eu te dizer, mentira. Vai ser mentira aqui, vai ser mentira no Arco Verde, vai ser mentira na sede, adultério vai ser adultério aqui, vai ser adultério no Arco Verde, vai ser adultério na sede, em qualquer lugar, porque a palavra de Deus não vai ser relativizada em nossa vida. Amém? Então lute na escola dominical para você fazer isso, viu? Para não relativizar a palavra de Deus. E olha bem, uma pesquisa feita sobre a razão das pessoas não quererem ir à escola dominical levou a seguinte resposta. Fez uma pesquisa por que as pessoas não vão à escola dominical. Tá? Vamos lá então, vamos observar. Por que as pessoas não vão à escola dominical? Falta de motivação. Deixa eu te perguntar. Quando a gente vai fazer uma festa de senhora, de casais, qualquer coisa, quanto que a gente dá ênfase a isso? A gente faz cartazes, a gente divulga, a gente manda mensagem, a gente cria grupo de WhatsApp, a gente faz uma divulgação, tá? A gente vai, nós vamos trazer um diretor para isso, para aquele logo e tal, né? Vai falar nessa área. Meu irmão, qual é a motivação que a gente dá à escola dominical da nossa igreja? Viu? Às vezes no domingo a gente, não esqueça que domingo tem escola dominical. Vez em quando a gente fala disso. E a escola dominical deveria ter uma participação, deveria ter um incentivo maior. É falar dela na terça, é divulgar de todas as maneiras. É motivar as pessoas. Olha aqui, nós vamos aprender algo fantástico que vai falar sobre isso, sobre aquilo outro. Então, olha bem, nós precisamos disso.
Outra coisa, as pessoas dizem que não vão na escola dominical porque as aulas são rotineiras. E eu já sei como é que o professor ensina. Olha, as piadinhas dele eu já conheço todinho, então não vou. Aulas rotineiras. Então essa é outra questão. Terceiro, as pessoas alegaram: olha, nós não vamos à escola dominical por falta de temas interessantes. O Mário Pergo, aí ele diz algo interessante. Ele diz: olha, se você for entrevistado para o jornal e diz que vai sair uma entrevista sua no jornal, você compra o jornal, você vai querer saber da página de esporte? Não, você vai querer saber sua reportagem. Você vai às vezes jogar tudo fora e ficar só com aquilo lá, porque é aquilo lá que te chamou de atenção. Meu irmão, a escola dominical precisa dessa maneira. Nós precisamos fazer que a escola dominical se torne algo interessante. Os temas da escola dominical precisam ser interessantes de dia a dia. Outra razão, quarto lugar, nessa pesquisa: por que as pessoas não querem a escola dominical? Falta de preparo dos professores. O professor não prepara a lição da escola dominical depois do culto de sábado, das 10 horas. Não pode. O professor: meu Deus, amanhã eu que vou ensinar, então deixa eu ler aqui, deixa eu ver o que está dizendo sobre isso. Não. O professor de escola dominical não pode, meu irmão. Então as pessoas dizem que na pós-modernidade não estão indo à escola dominical por falta de preparo dos professores. Eu já presenciei irmãos que já chegou na igreja com a revista errada. Eu já vi isso, pastor Deus? Eu já vi. Alguém chegou a mim e falou assim: pastor, eu não estou achando essa lição. Se meu irmão não vai achar, você deve ser do trimestre passado. Já foi essa aqui, pastor. Eu peguei na pressa, peguei a revista errada. Então as pessoas dizem que não estão indo à escola dominical, falta de preparo dos professores. As pessoas precisam olhar no professor, meu irmão, e sentir segurança dele. Mesmo que ele não tenha resposta para tudo. O professor bom não é aquele que tem resposta para tudo, mas aquele que é sincero e diz: olha, eu não sei, mas nós vamos descobrir junto. Se nós descobrir, eu vou tentar e vou trazer a resposta a todos. Então a gente precisa sentir segurança. Quinto lugar, por que as pessoas não estão indo à escola dominical? Falta de paixão dos professores. As pessoas precisam olhar para o professor de escola dominical e ver que o professor de escola dominical é uma pessoa apaixonada por escola dominical. A pessoa precisa olhar e ver isso. Olha, o meu professor é apaixonado. Olha, quando ele ensina com entusiasmo, ele ensina com prazer. Eu gosto muito de 1 João, capítulo 5, estou me lembrando de estar aqui, que diz que aquele que ama a Deus, ele guarda os seus mandamentos. E os seus mandamentos não é pesado. Por que não é pesado? Porque é o amor que eu tenho com Deus. Então, meu irmão, desde o momento que eu faço algo por amor, eu vou transmitir esse amor para as pessoas. Eu vou transmitir esse amor para a igreja. Então, a gente precisa resgatar a questão da paixão da escola dominical. O amor. Então, a pergunta a ser feita é: o que a escola dominical pode fazer as pessoas do mundo pós-moderno? Se as pessoas não estão ouvindo a escola dominical por essas 5 razões: não sente motivado, as aulas são rotineiras, falta de temas interessantes, falta de preparo dos professores, falta de paixão dos professores, então o que a escola dominical pode fazer? Então é essa a pergunta. Então, diante dessa reclamação, diante de pessoas, aí eu vou dar uma aula para a escola, não, é porque toda vez foi dor de cabeça. Não, meu. Vamos analisar. Essa semana passou uma reportagem na Record sobre dor. Eu achei interessante quando uma médica disse o seguinte: se o seu filho falar que está sentindo dor, não ignore. Não é porque ele é criança que ele está mentindo. Não. Você tem dor, não pense, avalie. E nós temos essa mania de fazer com os crentes, né? Isso é crente só dor de cabeça. Viu? Está nesse palpitinho, mas não, larga para lá. Então, meu irmão, vamos lá. Meu celular ficou aí, eu não sei até que hora você me passa aqui depois o papelzinho, viu, pastor? Para me ver até que hora, tá? Olha bem, então o que nós devemos fazer, meu irmão? Em primeiro lugar, desenvolver uma estrutura mental sadia. O pensamento da era pós-moderna não existe verdade absoluta. Através da escola bíblica se ensina as verdades centrais da Bíblia. Isso é absoluto.
O melhor lugar para se tirar dúvidas é na escola bíblica dominical. O melhor lugar para se formar conceito é na escola dominical. A convicção, olha, eu queria que você guardasse isso aqui, viu? Ó, convicção não é apenas acreditar em algo, viu? E quem melhor vai definir isso é o Rick Warren. Ele diz: olha, uma crença é algo que você defende, uma convicção é algo pela qual você entrega a sua vida, viu? Quando você tem convicção, irmão, que realmente é isso que você ama, é isso que você quer fazer, pronto. Eu, quando estava dando aula de análise de atos, eu contei a história que eu achei muito fantástica. Um rapaz encontrou um missionário e disse: missionário, mande alguém lá para a nossa terra para fazer missão lá. Sabe onde é a terra dele? Lá no Alasca, lá na neve. Mande alguém para lá. Aí o missionário disse: olha, é o seguinte, o diretor missionário disse: olha, todos os missionários nossos já estão no campo. Todos os nossos missionários já estão trabalhando, nós não temos a recurso, nós não temos mais condição. E ele foi para casa do domingo, e Deus foi e chamou ele e falou assim: olha, você vai lá na casa daquele homem, daquele funileiro, e vai dizer para ele que ele vai ser o missionário naquele local. E assim ele foi, levantou de manhã e disse: meu irmão, eu estou aqui para lhe dizer que Deus lhe convidou para ir fazer missão. Mas antes de você me responder, eu tenho que te dizer duas coisas. Primeiro, não vai ninguém com você, porque nossos missionários já estão tudo no campo. Segundo, nós não temos dinheiro para te bancar. E ele disse uma terceira coisa: e talvez você nunca mais volte para sua casa. Aí ele falou: olha, vamos orar? Vamos orar. Aí ele orou a Deus e agradeceu a Deus. E o missionário ligou para ele, o rapaz, e disse: eu só tenho um pedido para o senhor. Ele disse: qual é o seu pedido? O senhor tem um par de chinelo para mim? Porque o meu está acabado. O que é que aquele homem precisava para fazer a obra de Deus? Um par de chinelo. E nós hoje criamos muitos e muitos obstáculos para fazer a obra de Deus. Então a gente precisa ter uma convicção. Convicção, você morre por ela. Os mártires morreram por convicção. Certa vez colocou um mártir de cabeça para baixo, amarrado numa árvore, e disse para ele o seguinte: o que adianta você seguir Jesus? Olha como você está passando. Você agora está de cabeça para baixo e sofrendo. Ele olhou para ele e disse: olha, eu estou morrendo porque eu acredito em algo, eu defendo algo, e você está vivendo por quê? Você tem convicção que isso pode brincar, meu irmão? Realmente faz parte da sua vida? Então lute. Faça como Priscila. Paulo diz: olha, por minha causa ela arriscava, botar no pescoço na guilhotina. Isso é convicção. Então a gente precisa ter convicção e trazer isso para os nossos dias. Então olha bem, parece que as verdades de hoje não são as verdades de ontem. Parece que os sonhos de ontem viraram um pesadelo. E aí aquele do seu livro, aquela tem um livro muito bom sobre missão, mas no seu primeiro capítulo ela traz uma definição de pós-modernidade. E aí ela vai dizer o seguinte: ela diz: olha, o homem pós-moderno está sem rumo, uma vez que todo o projeto racional da era moderna e toda a sua confiança na técnica e na ciência foram frustrados. Então a escola dominical precisa voltar ao seu lugar, viu, de formar opiniões sadias. Segundo item aqui, para nós pensarmos. Então, olha bem, primeiro, desenvolver uma estrutura mental sadia. Então é na escola dominical que você ensina a criança que não se pode mentir. É na escola dominical que você ensina valores. É na escola dominical. Segundo, desenvolver uma convicção positiva acerca da vida. O Stanley Grace, em seu livro sobre pós-modernismo, afirma: o pós-modernismo substitui o otimismo por um pessimismo corrosivo. Já não há mais crença de que estamos melhorando. A crença é que nós estamos piorando dia a dia, dia a dia, dia a dia. Quando eu era co-pastor do meu avô, no Centro-Sul, meu avô que já está morando com Jesus, então quando eu faço escola local, minha paixão por escola local vem desde eu ser obreiro, eu ser auxiliar, eu ser qualquer coisa. Tá? E aí eu tinha uma vontade muito grande de congregar com meu avô. E aí meu avô saiu da Madureira e veio abrir a igreja de congregação aqui no Centro-Sul. E eu vi uma oportunidade, eu vim congregar com meu avô.
Então eu vim, nós começamos uma igreja na tenda. Então no domingo nós dirigimos na tenda, no meio de semana nós dirigimos na casa dos irmãos, nós não tínhamos uma igreja. E aí meu avô disse: olha, mesmo com dificuldade, eu quero começar a escola dominical. E o setor sul era um setor muito pequeno, quase não tinha comércio nem nada. E eu vinha lá na Esperança, não tinha nem uma magalinha, uma bicicleta. E eu vim de pé, lá na Esperança, para o setor sul. E aí, para incentivar os irmãos, para tentar trazer os irmãos para a igreja, as crianças, eu tinha que levantar cedo, comprar leite, comprar pão, lá na Esperança para fazer. Então eu vinha lá na Esperança com leite e pão, para trazer para o setor sul, para nós lutarmos pela escola dominical. Meu irmão, aquilo para mim sempre foi uma alegria. Então a gente precisa disso, viu? Então olha bem, é na escola dominical que as pessoas são treinadas para a vida. É na escola que se forma convicção. Talvez você ache isso sem importância, mas os grandes pregadores, ensinadores, foram alunos da escola dominical. Você não vai conhecer grandes pregadores, grandes ensinadores que não amaram, que não se dedicaram à escola bíblica dominical. Então, primeiro, desenvolver uma estrutura mental sadia. Segundo, desenvolver uma convicção positiva acerca da vida. É na escola dominical que as pessoas vão aprendendo, para chegar na faculdade, no colégio, eles sabem debater, sabem argumentar. E em terceiro lugar, isso aqui é importante. Terceiro, desenvolver um cidadão ético e moral. É na escola dominical. O pós-modernismo enaltece o antropocentrismo, e sempre que o homem se torna o centro das coisas, outras coisas virão, como o hedonismo, onde o prazer é que vale, o materialismo, onde o que vale é ter tudo que satisfaz. E sempre que acontece isso, os princípios éticos são descartados, precisando de uma escola dominical que ensine o valor da verdade, o perigo da mentira, o prejuízo do adultério, o estrago do sexo antes do casamento e o valor da família cristã. A escola precisa ensinar isso, porque lá no colégio, fica esperando que eles vão ensinar isso lá no colégio onde seus filhos estudam, porque não vão. Lá no colégio não vai ensinar nada disso, tá? Então é na escola que nós vamos ensinar nossos filhos que quando ele estiver envolvido com outro lá no colégio, não mentir, não roubar, não pegar algo do colega. É na escola dominical que a gente faz isso. Porque o mundo pós-moderno tem ensinado a mentir, tem ensinado tantas coisas, e nós precisamos trazer isso para a escola dominical. Eu fico muito grato a Deus quando eu vejo, e a Albertina Malafaia, ela disse uma frase que eu gosto muito. A Albertina Malafaia, ela diz o seguinte: o importante da vida não é você criar o seu filho na igreja, o importante é você criar a igreja no coração do seu filho. E aí tem uma pesquisa que diz, o seguinte: as crianças e os adolescentes geralmente elas abandonam a igreja na faixa dos 14 aos 16 anos, porque é a fase do conhecimento, de tanta experiência nova, ainda mais nesse mundo. É nessa fase. E aí esse pesquisador diz que geralmente quando as crianças e adolescentes chegam aos 20 anos sem abandonar a igreja, dificilmente eles vão abandonar a igreja. Agora preste atenção na coisa. Eu estava avisando na igreja esse dia, que diz que as maiores conversões que nós estamos tendo nos nossos dias têm sido de pessoas de idade. E as pessoas que desviam na faixa dos 20 aos 25 anos, dificilmente elas voltarão para a igreja. Já podem pensar nisso? Então nós temos que levar a sério a escola dominical, plantar uma semente para que essa criança cresça e não se desvie dos caminhos do Senhor. Amém? Então, segundo ponto, a escola bíblica dominical deixa de existir por não saber a razão da sua existência. No livro do Antônio de Humberto, já, como eu gosto de dizer, de 300 anos atrás, viu? Então ele vai trabalhar essa questão. E para que a gente possa ter proveito da escola dominical, nós temos que saber responder a duas perguntas: qual é a razão da existência da escola dominical? Quais são os fatores que levam eu a ensinar a escola dominical? Lá na Vila União eu tinha um obreiro que um dia eu pedia para fazer aula. Ele disse: eu vou fazer, mas eu não gosto não. Eu disse: meu irmão, então não faça.
Porque você vai me dar um prazer, vai me dar uma alegria, mas você não vai dar alegria para Deus. Porque a Escritura diz que naquele dia Deus vai julgar não só minhas atitudes, não só minhas ações, mas minhas motivações de fazer algo no meio de Deus. Aí você acha o seguinte: eu fiz faculdade, eu formei em pedagogia, então quem tem que ensinar é eu. Não, isso não é básico para você ser um professor de escola dominical. Isso não é básico, não é porque você tem que chegar no professor, pastor e dizer: pastor, aqui não tem ninguém mais capacitado que eu, porque eu preciso. Eu tenho uma jovem na minha igreja que casou esse tempo atrás e ela está estudando pedagogia, psicologia, me perdoe. E aí depois ela fechou a sua faculdade e ela chegou em mim e disse: pastor, eu vou voltar para a faculdade, mas eu quero fazer pedagogia, porque desde criança meu negócio é escola dominical, eu amo criança, eu amo ensinar, então é a minha área, eu amo fazer isso, então eu vou investir nisso, eu vou estudar pedagogia. Eu disse: parabéns para você. Então a motivação dela é que está dando seguimento à aula. Então eu não posso, meu irmão, ter uma motivação errada na igreja. Infelizmente muita gente trabalha na igreja com motivações erradas, baseado simplesmente nos seus talentos. E aí o Antônio Gilberto, ele vai nos dizer, meu irmão, que a escola dominical tem os seguintes objetivos. Qual que é o objetivo da escola dominical? E deixa eu te perguntar: que dia que você vê alguém levantar a mão e aceitar Jesus na escola dominical? Tem alguém aqui, se tiver para levantar a mão, fico muito alegre. Então o Antônio Gilberto diz que o objetivo da escola dominical é ganhar almas. E eu te pergunto: escola dominical ganhar alma, gente? A gente tem que pensar nisso. O objetivo da escola dominical é ganhar almas, e nós não temos que ganhar almas na escola dominical. O outro objetivo da escola dominical é desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. Os crentes da nossa igreja são melhores por vir na escola dominical? Os crentes da nossa igreja são mais obedientes, amam mais a Deus por ser aluno da escola dominical? Nós temos que desenvolver a espiritualidade dos alunos. Terceiro, o outro objetivo da escola dominical é treinar o cristão para o serviço do mestre, é deixar as pessoas mais capazes para o trabalho. Então, meu irmão, o lema é o seguinte: o lema da escola dominical é: cada aluno crente salvo, cada salvo bem treinado, e cada aluno bem treinado, o que ele é? Um obreiro ativo, diligente e dinâmico. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Então a gente precisa pensar nisso. Eu comecei aqui dizendo para você, meu irmão, a gente tem que saber olhar para o suplemento do professor e pensar. Às vezes você pega a lição, porque a gente já tivemos revista do CPAD com os mesmos temas repetidos, né? Nós já tivemos, a pastor Elias já replicou outras revistas nossas, mas tem uma coisa: às vezes você pega uma lição antiga, aí o objetivo dela, de 5, 6 anos ou 10 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Às vezes o assunto é diferente, o objetivo é diferente. Então a gente precisa saber contextualizar. E aí o Ed Rebekiewicz, ele vai dizer o seguinte: o que é o objetivo? O que é o objetivo? O objetivo é o valor final para o qual converge progressivamente os resultados das sucessivas interações. Esse é o objetivo. E aí o anjo Galeardi Júnior vai dizer: não deve ser o seu alvo produzir conhecimento de verdade. Não é você dizer: nossa, eu já aprendi um monte de coisa, hoje o pastor diz coisas que eu nem sabia. Não, meu irmão, o objetivo da escola dominical não é esse. O objetivo da escola dominical não é trazer um monte de informações que as pessoas nem sabiam. Não, não é esse. Olha bem, o seu alvo não é produzir conhecimento de verdade, e nem um comportamento modelar somente, mas produzir crescimento na vida do indivíduo, sua transformação de caráter, valor, motivação, atitude e entendimento de Deus levam à experiência paulina do Cristo em mim. Tem alguém aqui que hoje é obreiro, mas desde pequeno foi aluno fiel da escola dominical? Meu Deus, não me envergonha não, eu lembro numa reunião de obreiro, eu não sei se esse pastor morreu, mas eu lembro numa reunião de obreiro que teve um pastor, eu lembro de Goiânia, não sei se o pastor Elias estava lá e você lembra disso.
O pastor disse o seguinte: pastor, em 25 anos de pastor, eu até hoje faltei apenas 2 escolas dominical. Eu fiquei, meu Deus, como esse irmão conseguiu, hein? Esse tempo todinho sem faltar a escola dominical. Então a escola dominical é uma escola dominical que evangeliza, que santifica, que treina as pessoas. E é um Dennis Williams, ele vai dizer o seguinte: ó, o objetivo da educação cristã é levar as pessoas a uma fé salvadora em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, treiná-las em uma vida de discipulado e equipá-las para o serviço cristão no mundo de hoje. Consiste em desenvolver no crente uma cosmovisão bíblica que o assistirá na tomada de decisões importantes do ponto de vista cristão. Consiste ainda em ajudar os crentes a pensar de maneira cristã sobre todas as áreas da vida e de modo que possam impactar a sociedade com a mensagem do Evangelho. Trata-se basicamente do desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. A escola dominical tem esse poder. A escola dominical, eu lembro de uma história que eu gostei muito, de uma mãe que o seu filho foi fazer faculdade nos Estados Unidos. E depois de um dia, a mãe escreveu uma carta para esse filho e disse: meu filho, estou muito preocupado com você. Você está numa terra estranha. Você está num lugar de violência, de imoralidade, de ateísmo. Eu estou num lugar e eu estou muito preocupado. Por isso eu estou escrevendo essa carta para você. O que você pode me dizer? O filho escreveu para a mãe e disse: mamãe, realmente, o lugar aqui é terrível. Mamãe, realmente o lugar aqui é perigoso. Mas sabe o que me dá força? Sabe aqueles momentos de refeição, quando a gente assentava ao redor da mesa, o senhor sempre dirigia uma palavra, pegava a revista da escola dominical, recitava o texto e nos cobrava para ler, para meditar na revista da escola dominical. Mamãe, isso que me ajudou, isso me sustentou. Então, meu irmão, ele disse que isso ajudava ele a crescer dia a dia. Agora que eu vi ali, tem algo que eu tenho que ir, meu irmão. Então eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui para não atropelar, para mim ouvir o pastor Elias. Viu? O que muda no ensino com a pós-modernidade? O ensino da pós-modernidade não pode continuar sendo repetição de frases decoradas, mas tem que despertar o aluno não só para o ensino, mas para o quê? Para a vida, para o educar. O Antônio David diz que a educação serve para preparar as pessoas para a vida. Escola dominical é para preparar. Escola dominical é para preparar as pessoas para a vida. E aí eu queria só pensar aqui, deixa eu ver aqui embaixo aqui. Vou pular isso aqui, deixa eu ir para frente aqui. Olha bem, pensa comigo. O termo ensinar, lamar, ele significa cortar a mente. Então eu volto a dizer a você: ensinar não é você dar algumas palavras desconhecidas. Ensinar, lamar, é cortar a mente. É a ideia de uma navalha afiada, formando um sulco, canal na mente, produzindo por meio dessa incisão um padrão de pensamento. Isso é ensinar. Eu fiquei tão maravilhoso com a experiência que eu tive uns anos atrás, viu? Que eu fui pregar na igreja e eu peguei uma mensagem sobre a graça de Deus no casamento. E eu voltei daquela igreja 4 anos depois. 4 anos depois. E aí, meu irmão, o irmão começou a levantar os pontos da mensagem que eu tinha pregado há 4 anos atrás. Ele disse: sabe por quê, pastor? Porque essa mensagem mudou meu casamento, mas minha esposa estava à beira do divórcio. Então, meu irmão, a gente precisa ensinar de uma maneira que as pessoas vão para casa. Estou pensando qual que é a atitude dela diante daquela palavra. O que vai mudar na sua vida? Então você colocar, então olha bem, formar um estilo de vida ou uma maneira de viver. Isso é ensinar. Segundo o dicionário, deixa eu pular aqui que eu quero só nas minhas aplicações então. Olha bem, então deixa eu chegar no final. Alguns pontos sobre o professor e o aluno da escola pós-moderna. Vou terminar aqui. Alguns pontos que nós temos que considerar sobre o professor e o aluno pós-moderno, irmão. Olha, em primeiro lugar, o professor pós-moderno tem que entender que o aluno pós-moderno, ele não deseja só ouvir, mas discutir o assunto. O aluno pós-moderno, ele ouviu tanta coisa na faculdade, ele ouviu
na internet, ele ouviu o pastor Hugo, tá? Ele ouviu tantas coisas, ele vem para a escola do cara e quer discutir sobre tudo aquilo que ele veio. O professor diz: não, você está perturbando, você está tomando meu tempo. Não, meu irmão. Então o professor pós-moderno tem que entender isso. Segundo, o professor pós-moderno tem que entender que o aluno pós-moderno se tornou menos humano e mais individualista. É preciso resgatar a unidade ou conceito de igreja como corpo. Terceiro, o professor pós-moderno tem que entender que o aluno pós-moderno é uma pessoa atualizada, porém é um ser superficial. É preciso ensinar uma festa pública. Eu quero parar por aqui. E aí, o pastor disse o seguinte: a gente tem que entender que o crente da pós-modernidade, ele tem muitas informações desorganizadas. Essa é a realidade. Meus irmãos, os crentes hoje, eles acham que sabem de tudo, mas só que as informações que eles têm são desencontradas demais. E aí, é o papel do professor da escola de prova. Amém, meu irmão? Então eu quero orar com você nesse tipo de momento. Eu quero pedir a Deus, que Deus possa ter te ajudado em alguma coisa neste trabalho. Que a bênção de Deus esteja com você. Então que você esteja sobre os seus pés. Vamos orar ao Senhor, Deus.